A gente sabe que circulou muitas coisas ali no Congresso, aprovação de leis, propostas. Ainda tem muita coisa rolando. Como que você tem visto esse primeiro ano, né, do governo Lula? Você faz parte desse governo. E as suas observações, suas conclusões, já como deputado também, já mais experiente agora com o passar dos meses. Beleza. Primeiro, não faço parte do governo, faço parte do Congresso. Eu sou da oposição. Quem é governo? Tem a bancada do governo, tem a bancada do governo, tem a bancada da oposição. Eu acho assim, primeiro que a agenda do governo, em termos de país, falando de economia, principalmente, que é o que está mais em alta agora, é um absoluto desastre, né? Você acabou com o teto de gastos, que limitava os gastos do governo para o máximo até a inflação, para a gente conseguir ter... E a gente conseguiu, durante o governo Temer e o primeiro mandato do governo Bolsonaro, ter inflação e juros de país civilizado, né? E isso acabou se perdendo ao longo do tempo. E com o fim do teto de gastos e a aprovação do arcabouço fiscal, ficou pior ainda, né? O governo aprovou um modelo baseado em arrecadação, não baseado em teto de dívida, nem baseado em teto de gasto, que é o que o mundo desenvolvido faz. E a gente sabe que o governo não conseguiu arrecadar o tanto que gostaria. O cenário do Haddad do início do ano, todo mundo sabia que era uma cartinha pro Papai Noel que não ia ser cumprida. E agora o Lula escancarou isso, falando, não vamos cumprir mesmo e a gente vai mudar a meta, que vai ter rombo e a gente vai gastar. E o fato do Lula falar que vai ter rombo e que vai gastar já demonstra que ele próprio não quer seguir o próprio arcabouço que ele aprovou, porque apesar de ser baseado em arrecadação, na Câmara a gente colocou gatilhos fiscais que obrigam o governo, caso não bata a meta, a enxugar os gastos, a segurar aumento de salário, a segurar a contratação de novos funcionários públicos e por aí vai. E se ele está dizendo que não vai rever a meta, significa que ele já não quer o próprio arcabouço frouxo que ele aprovou, ele não quer cumprir, né? Então, a gente está num cenário bastante difícil, a perspectiva econômica para o ano que vem é bem ruim, né? Tudo indica que a gente vai manter essa taxa de juros nos 2 dígitos. A inflação, apesar de controlada agora com o Banco Central, vai acabar o mandato do Campos Neto. Vamos voltar baixar os juros na marretada, como se fez na época do governo Dilma. A gente sabe no que isso terminou, na pior crise da história do país. Então, foram uma série de medidas. Basicamente, o que se fez no governo nesse primeiro ano de mandato foi aumento de imposto, né? Aumento de imposto, e o principal deles, o 92% do remessa conforme do Haddad de compras internacionais da China, né? Porque afeta principalmente os mais pobres. Então, aquela história de tirar colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, no final das contas você colocou mais imposto ainda sobre o consumo dos mais pobres, que já é o pior tributo de todos, que é aquele que afeta principalmente a população mais pobre. E 92%, para mim é até inconstitucional, para mim é até confisco, né? Mas vai dizer isso para o Supremo. Enfim, em suma, eu acho que o trabalho do Congresso Nacional, que é muito pautado pelo Poder Executivo, foi muito ruim. A gente teve atritos institucionais e está tendo atritos institucionais agora com o Supremo Tribunal Federal, que atropela várias das nossas prerrogativas. Então, do ano passado para cá, o Supremo já decidiu o que fica fora, o que fica dentro do teto. Já quis decidir sobre aborto, já quis decidir sobre droga. Aborto, o novo presidente do Supremo já disse que vai retirar de pauta pelo mês de obstrução que a gente fez, em que nenhuma matéria de interesse do Supremo do governo foi aprovada. Aí depois dessa pressão que o Supremo recuou, mudou de presidente, da ministra Rosa Weber para o ministro Barroso, e ele tirou isso de pauta. Mas a questão das drogas continua em pauta. Terra produtiva, eles colocaram que pode ser que não cumpra a sua função social, ou seja, teve uma relativização da propriedade privada muito grave, que foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Teve o julgamento também do marco temporal, né, de terras indígenas, que também é muito prejudicial para o país, para a propriedade privada, para a segurança jurídica, porque agora não tem limite de tempo, né? Uma nova tribo indígena pode surgir, pode demarcar um novo território qualquer, e esse novo território pode ser considerado e pode ser demarcado terra indígena, o que traz uma insegurança gigantesca, porque a intenção do Constituinte, quando ele colocou, né, a partir desse momento e tal, demarca-se as terras indígenas. Desse momento, claro, a Constituinte de 1988 foi colocar uma régua, foi colocar um limite, falar, olha, todos os indígenas que estão nas suas terras até esse momento, nós vamos considerar, nós vamos estudar, nós vamos demarcar. Agora, o Supremo acabou com esse limite, o Senado e a Câmara, em resposta, aprovou mudanças no marco temporal. Na realidade, não é nenhuma mudança, é uma reafirmação do entendimento anterior do Supremo, porque o Supremo já tinha julgado o marco temporal no julgamento da Raposa Serra do Sol. E aí mudou o julgamento agora e, em resposta, o Congresso aprovou uma nova lei. Com certeza alguém vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei e o caso vai voltar para o Supremo.
Se o Supremo vai ousar pautar esse julgamento ou não para fazer frente ao Congresso de novo, aí eu já não sei. Mas o que eu sei é que nesse ano os senadores que são os responsáveis por julgar ministros do Supremo foram muito covardes em defender as prerrogativas do parlamento de legislar.